Olá, vamos falar hoje sobre um tema de grande relevância para quem decide fazer uma hold familiar, ou seja, para quem decide fazer o planejamento do patrimônio da família. E por que nós somos tratar desse tema? Porque ocorre que às vezes as famílias já têm, em nome da pessoa física ou dos cônjuges, como pessoas físicas, patrimônio, imóveis que fazem locação. E aí, quando se pensa em fazer uma hold familiar, planejamento do patrimônio, incluir sucessão, vinha a preocupação. Vamos fazer como para fazer a locação? Porque a declaração de imunidade do ITBI, ou seja, para você não pagar imposto e trazer esse patrimônio para a pessoa jurídica, onde você vai fazer o planejamento patrimonial, essa imunidade ela só é dada se você não tiver atividade de locação nos imóveis, na pessoa jurídica que você está criando. É um impedimento à declaração de imunidade à atividade imobiliária. Precisa se buscar dentro desse sistema de construção do planejamento patrimonial com a hold familiar, buscar alternativa. E uma destas alternativas seria continuar a locação em nome da pessoa física, fazendo depois uma cessão desses imóveis da empresa para as pessoas físicas que eram seus proprietários, antes de transferir os bens para a empresa, com o ônus de manter, pagar impostos, manter os imóveis, etc. Mas a locação seria feita, continuada em nome da pessoa física. Porém, se o imposto for de alíquota elevada, tipo se chegar no valor acima de 4 mil, 5 mil reais, já começa a incidência de uma alíquota de 27,5% de imposto de renda, o que já vai ficando inviável manter a locação em nome da pessoa física. Então, o caminho para isso é a construção do sistema com mais uma empresa operacional ligada à atividade imobiliária. Nessa empresa operacional, os imóveis não vão para ela. Ela apenas vai cuidar de fazer a locação dos imóveis de seus sócios, cujos sócios foram os que levaram o imóvel para a empresa do planejamento patrimonial, e ali não vai ter, naquela empresa do planejamento patrimonial, a locação, mas aquela empresa poderá ceder esse imóvel para a empresa operacional, e essa empresa operacional é quem vai fazer a locação. Não há nenhum impedimento legal, porque a própria lei do inquilinato, comentada pelo professor Capanema, no seu artigo 10, deixa claro que a relação jurídica obrigacional, ou seja, a relação entre as partes, ela é de direito obrigacional, não é uma relação jurídica de direito real. O que quer dizer isso? Quer dizer que a locação, qualquer pessoa pode fazer uma locação de um bem que não esteja no seu nome. Ele pode ter a mera posse. Ele tendo a posse, ele pode locar o imóvel. Porque o contrato de locação não vincula o inquilino ao direito real de propriedade, mas apenas a posse. Então, o inquilino tem a posse direta e o possuidor que o locou, este imóvel aqui, tem a posse direta. Então, na hora de feita a locação, inverte. O locador passa a ter a posse indireta e o inquilino a posse direta. Esse é um fenômeno jurídico sem qualquer dúvida no contexto da doutrina e da jurisprudência. Existe, inclusive, decisão do STJ nessa linha, que uma pessoa jurídica ou uma pessoa física pode locar o imóvel que necessariamente ele não seja o proprietário. Ele pode fazer locação, porque a relação jurídica entre inquilino e locador é de natureza meramente obrigacional e não de direito real ou de direito de propriedade. Sendo assim, então você pode criar um planejamento patrimonial numa empresa, levar os seus bens para dentro dela, ter o direito de imunidade do ITBI, não pagar esse imposto,
porque isso é um incentivo do Estado brasileiro para que você leve os bens para a empresa, para uma pessoa jurídica. E ali, uma vez esses bens estando dentro da pessoa jurídica, né, o titular desses bens passa a ser dono de cotas da empresa. E se ele quiser locar esses bens, ele poderá criar uma outra empresa, né, que vai ter o regime tributário, né, pelo presumido, e ele vai ter um benefício muito grande, né, de 6 a 11% no máximo de carga tributária em uma empresa operacional. Então é nesse sentido que não há dúvida, não há qualquer obstáculo jurídico, não há qualquer impedimento que pode se fazer o planejamento patrimonial da família, levando os bens para uma empresa, onde nessa empresa será feita o planejamento, né, patrimonial e sucessório, e fazer a alocação por via de uma outra empresa operacional, em que aquela empresa é quem assume a relação com o inquilino, ela sendo a locadora. Então, gente, sem maiores, né, delongas, o assunto não merece nenhuma complexidade. Estamos apenas esclarecendo para quem tem o interesse de fazer um planejamento patrimonial e ficar preocupado. E como eu vou fazer com a locação? Então eu vou ter que pagar um imposto, ITBI? Não vai ter que pagar nada, porque você vai levar esse patrimônio para a pessoa jurídica e essa pessoa jurídica não vai fazer locação. Então não vai ter nenhum problema em relação à imunidade para levar o patrimônio para dentro da pessoa jurídica sem pagar os impostos. Este é o assunto que a gente trouxe para hoje e convido vocês para dar sequência no acompanhamento de nossos temas sobre holding familiar, sobre planejamento patrimonial, seguindo no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube, que tem o endereço @José Reis Arboreira.